Deus abençoe você e toda a sua família. Que o sangue de Jesus esteja nos cobrindo, que estejamos completamente revestidos com a armadura completa do nosso Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada da palavra de Deus, sandálias da preparação do evangelho da paz. Espírito Santo de Deus, entramos em tua presença orando, clamando que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, acende a luz da revelação da palavra de Deus naquelas áreas que ainda estamos andando em trevas. Joga luz também nas regiões espirituais, celestiais da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade. Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender o poder de Deus que foi concedido a nós cristãos, nos ajuda a usar esse poder na autoridade do nome de Jesus. Ousamos declarar que Satanás fique surdo, cego, mudo, amarrado, proibido de agir, proibido de executar os seus planos malignos contra nós e contra os nossos. Todo plano que estava em execução, nós ordenamos que seja desbaratinado, que seja cortado os laços, que as armadilhas sejam quebradas, que as cadeias sejam abertas. Nós ordenamos que tudo seque e murche, toda maldade seque, todo engano desapareça, toda mentira seja substituída pela verdade. Que o Senhor venha reinar e governar nas nossas vidas. Libera, Pai, os teus anjos trabalhando a nosso favor, trabalhando nas nossas casas, trabalhando nos nossos relacionamentos, trabalhando no nosso trabalho, no nosso propósito, no nosso futuro, resgatando, restaurando, alinhando tudo que estava em desordem, tudo que estava quebrado, tudo que foi danificado, tudo que foi roubado. Os anos que o gafanhoto, migrador, cortador nos tirou, que sejam restaurados e restituídos. Manifestações da tua glória, Senhor, nas nossas vidas, manifestações das tuas restaurações na nossa saúde física, na nossa saúde mental, emocional, na nossa saúde financeira. O teu povo recuperando a visão, recuperando a saúde, recuperando a alegria, o poder, a ousadia, a coragem. O teu povo avançando, prosperando. Liberamos o amor, a fraternidade, a bondade, a generosidade. Liberamos os dons do Espírito de Deus, domínio próprio, dom de sabedoria, dom de discernimento, dons de cura, dons de fé, palavras de conhecimento, que a glória de Deus encha a nossa vida, encha os nossos relacionamentos, encha a nossa casa. Seja feita a tua vontade. Esta é uma semana de maravilhas, curas, sinais e maravilhas. É a tua herança para os teus filhos. Nós já te agradecemos e te louvamos. Bendizemos o teu nome. Obrigada, papai. Obrigada. Permitido tudo o que é bem-vindo do teu reino. Proibido toda armação, toda arruaça, tudo que é obra das trevas, proibido. Fechamos a porta das nossas vidas, das nossas casas. E em nome de Jesus, coloque anjos, Senhor, armados para zelar por nós, para que a presença de Deus seja permitida e exaltada, impedindo que o mal prolifere, impedindo a inveja, impedindo a mentira, impedindo a fofoca, as brigas, as contendas, os roubos. Em nome de Jesus. Estamos num propósito, subindo ao monte, se achegar a Deus para que Deus se achegue a nós. Os segredos de Deus são para aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor Deus possa aumentar a nossa fé para chegarmos para Ele, no trono do altar dEle, acreditando que Ele vai resolver os nossos impossíveis. Ele nos prometeu neste propósito que vai adiante de nós, que vai endireitar tudo que está torto, que vai quebrar toda a porta de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferro, que vai remover os impedimentos, que vai destrancar aquelas áreas que ainda estavam sendo impedidas de acessarmos. Ele vai nos entregar tesouros escondidos e riquezas que foram guardadas para nós em lugares secretos, para que nós possamos saber com certeza que Ele é o nosso Deus, o Deus que nos chama pelo nome. Isaías 45, 2 e 3. Subindo ao monte é um propósito de 40 dias. Subindo ao monte é um propósito para aqueles que acreditam que o Deus do impossível vai nos visitar, para aqueles que querem receber estratégia, conhecimento,
direcionamento, direção para aqueles que querem ter a sua fé aumentada, para aqueles que querem aprender a usar o poder de Deus, para aqueles que querem ter intimidade com Deus, experiência com Deus. Nós oramos todos os dias juntas aqui, nós estudamos a palavra e depois, cada um no seu quarto de oração, passa um tempo com Deus, falando do seu modo, da sua maneira, colocando para Deus tudo o que você está precisando. Anota também os teus relatórios, anota o teu mapeamento contra o que você está lutando, o que tem se levantado na sua vida que é indesejado, tem trazido problemas, que tem trazido prejuízo para você, para o seu matrimônio, para os seus filhos, para a sua família. Tudo isso é importante de sabermos, de escrevermos, de orarmos na presença do nosso Pai. Nós estamos aprendendo que o inimigo trabalha para dificultar a nossa vida. Ele coloca uma camada de trevas na atmosfera que vivemos. Muitas pessoas têm a mente tomada pelo véu da cegueira. Nós vimos isso 2 estudos atrás. Se você não viu ou não lembra, volta lá e escuta. Veja bem que muitas vezes a luz de Deus não está chegando porque a camada de trevas ainda não foi rompida. Nós vimos no estudo de ontem como romper a camada de trevas. As trevas não podem prevalecer quando a luz está acesa, quando a luz é ativada. A luz ela é ativada pelo cristão que está falando, proferindo a palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina. A palavra de Deus faz com que a revelação da vontade de Deus seja declarada, proferida e nos reinos espirituais ela é escutada, quebrando a força das trevas. A palavra de Deus na vida de um cristão, ela também entra na alma, ela entra pelos ouvidos, ela alimenta o espírito, ela traz informações, conhecimento, sabedoria, direção, instrução, modificando a nossa maneira de viver. No estudo de hoje é o dia 16 de Subindo ao Monte, nós vamos estudar as sentenças de Deus, o papel da igreja e o papel dos anjos perante as sentenças que Deus tem entregue. Eu lhe peço desde já que deixe aí o seu legal como forma de gratidão pela oração, pelo estudo, pelo propósito, pelo meu trabalho. Eu estudo muito para trazer aqui para você essa comida. É um pão quente, é um pão fresco. Eu dedico muito tempo de oração. Eu pergunto a Deus. Tudo está sendo trazido com muito carinho, com muito amor para trazer transformação. Se você está me ouvindo, se você está aplicando a palavra de Deus, eu lhe garanto, a sua vida está em transformação e nunca mais vai voltar a ser a mesma. Então vamos lá, deixe o seu legal, copie o link desse estudo, convide outras pessoas para virem junto conosco orar pelas famílias, aprender como vencer os impossíveis e como derrotar os gigantes. A palavra do estudo de hoje começa no Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecei a palavra. Os anjos de Deus estão aí para trabalhar a nosso favor. Mas o versículo está dizendo de forma muito clara que ele vai executar as ordens de Deus, que os anjos vão obedecer à palavra de Deus. Essa palavra, ela precisa ser falada. É uma palavra falada que traz vida. É uma palavra falada que faz com que algo que estava morto comece a ser gerado vida. É uma palavra falada que libera as sentenças que estão na palavra de Deus. Deus é o legislador, foi ele que criou o universo, tudo que existe no universo, e foi ele que definiu o funcionamento de tudo e de todos, através das leis. As leis de Deus precisam ser faladas e executadas através dos anjos. Elas são faladas pela boca de quem? Pela boca dos cristãos. O ser humano é a única criatura em todo o universo que a ele foi concedida a capacidade de falar.
Deus, através da fala, trouxe à existência tudo que existe. Jesus fala para nós em João que ele é o verbo, ele é a palavra. Significa que quando estamos falando em voz audível a palavra de Deus, estamos falando Jesus, estamos falando as leis de Deus. E os anjos que estão escutando, aguardando a nossa fala, as nossas declarações, vão pegar o que falamos, vão pegar essa iluminação e vão sair para executar. Os anjos, então, eles são os oficiais de justiça. Deixa eu falar para você entender uma comparação no mundo natural. No mundo natural, as leis já estão, de certa forma, prontas. Existem as leis civis, as leis de trânsito, as leis criminais. Temos a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o Código do Consumidor. Todos eles trazem para nós as leis que foram criadas pelo setor legislativo. Mas quem fiscaliza se a lei está sendo executada não é o setor legislativo. As pessoas estão vivendo e na vida estão cometendo transgressões. Se ela está cometendo uma transgressão no trânsito, quem está fiscalizando são os órgãos competentes de trânsito, que vão colocar para ela uma multa. Se for necessário, vai se abrir um processo, um inquérito, dependendo dos fatos que forem apurados, vai até haver um julgamento. Se não for um problema de trânsito, se for um problema civil, não for um problema civil, se for um problema penal, cada um deles, no mundo natural, vai seguir um caminho. De uma forma ou de outra, neste caminho, vai chegar no final nas mãos do juiz, que vai ler toda a acusação, vai ouvir as defesas, vai olhar as provas e, baseado nas leis existentes, o juiz vai, então, tomar a decisão se o crime, o delito, a transgressão que foi praticada vai receber uma pena, vai receber uma sentença. Quando o juiz elabora a sentença, não é o juiz que sai para fazer que aquela sentença seja executada. Se foi um caso de polícia, uma competência de cadeia, é a prisão que vai levar aquela pessoa. São as pessoas que trabalham para a prisão. Se foi um caso de executar uma ordem judicial para ir lá tomar um bem, é um oficial de justiça que vai estar de posse da sentença e vai sair para executar a sentença. Então, o que é que acontece? As leis foram já escritas por Deus. Nós vamos falar as leis, nós vamos declarar a palavra de Deus, que é a lei de Deus, e os anjos, ouvindo essa palavra, vão executar a sentença que está sendo ali falada, proferida, declarada. Os anjos vão fazer, então, se for o caso, o papel da polícia, vão fazer o papel do oficial de justiça. Os anjos vão sair para fazer com que a sentença que foi dada pela palavra de Deus seja executada. E nós somos responsáveis de conhecer a lei de Deus, entender o que está sendo quebrado nessa lei, fazer a denúncia ao juiz, que é o próprio Deus, levar para ele essa área que foi quebrada e que é uma área que está em trevas, apresentar a luz, para que a palavra dele comece, então, a ser declarada, a ser proferida e a sentença, então, seja o que movimenta os anjos para trabalhar. Nós somos os responsáveis, então, por fiscalizar o que está acontecendo de certo e de errado na terra. E levamos a Deus, levamos a luz, acendemos luz nas áreas de trevas, para que possamos receber de Deus a instrução, receber de Deus a palavra, receber de Deus a sentença, falar essa palavra até que ela seja plenamente executada pelos anjos. A nossa missão, a nossa tarefa, o nosso serviço vai ter muito poder quando estivermos com a nossa vida alinhada com a vida que Deus planejou para nós. Efésios 5:11 fala claramente, para termos muito poder, não podemos participar de nenhuma coisa sem valor que as outras pessoas estão fazendo. Não podemos participar das coisas que pertencem à escuridão. Se nós somos os fiscais da luz, nós não podemos praticar as obras das trevas, senão não vamos ter autoridade.
A palavra em Efésios diz no finalzinho: pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Se nós vamos combater as trevas, não podemos compactuar com as trevas, não podemos ser coniventes com as trevas, não podemos andar junto com a prática que é justamente o que faz as coisas das trevas serem ruins. Não podemos, então, ter nenhum tipo de ato que causa prejuízo a nós, causa prejuízo a outras pessoas, causa prejuízo à criação. Nós devemos, então, entender que, se somos os fiscais de Deus, precisamos estar o tempo inteiro orando, falando com Deus, levando para Deus tudo o que estamos vendo, tudo o que precisamos da interferência de Deus nas nossas vidas. Jeremias 1:10 fala o que Deus tem para nós. Hoje eu escolhi você para realizar uma tarefa que afetará nações e reinos. Estou lhe dando poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e para plantar. Deus, com essa palavra, está falando claramente com a sua igreja, que está entregando para nós, seres humanos, cristãos, um trabalho, uma tarefa, uma função. A nossa função é ser contrário às trevas, é não permitir que as trevas ganhem espaço, é arrancar o mal, é derrubar o mal, é destruir o mal, é arrasar com o mal. As 4 primeiras tarefas estão o tempo inteiro apontando que nós, cristãos, luz, precisamos exterminar o mal nas nossas próprias vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso bairro, na nossa cidade. E em seguida construir, plantar, fazer coisas grandes para o nosso Deus, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Olha aqui a importância de estudarmos a palavra de Deus. Ao estudar a palavra de Deus, compreendemos a função que Deus tem para nós, compreendemos o que Deus espera de nós, compreendemos como devemos nos portar, o que devemos praticar. As orientações que Deus deixa na sua palavra vai ser o norte para as nossas vidas. Vai ser a partir do que Deus espera de nós que nós vamos traçar planejamento para o ano de 2025. Prestem todos muita atenção. Quando nós recebemos algo muito precioso, uma semente muito preciosa, uma semente ela pode ser um dinheiro. Você recebeu uma quantidade grande de dinheiro com a tarefa de fazer esse dinheiro se multiplicar. É uma semente extraordinária. Você recebeu uma oportunidade que você precisa utilizar para fazer com que a sua vida seja melhor. Você recebeu um convite que vai fazer com que todos ao seu redor sejam impactados de uma forma ou de outra. Seja um grande dinheiro, seja um convite, seja uma oportunidade, você vai se preparar para usar ele da melhor maneira possível. Você vai estudar o mercado, você vai ler, você vai conversar, você vai perguntar a Deus, até que você vai ter certeza de onde você vai colocar aquele dinheiro, em que lugar você vai colocar aquele dinheiro, acreditando e também se esforçando para fazer o negócio dar certo, para fazer com que o negócio multiplique aquela semente financeira. Se era uma oportunidade, você vai se organizar para estar no dia certo, na hora certa, com a vestimenta adequada. Vai depender da oportunidade. Se é uma oportunidade de trabalho, você vai se empenhar, você vai aprender tudo sobre o que você está envolvido, você vai dar o seu melhor, porque você quer que aquela oportunidade tenha um grande proveito. Se é uma oportunidade de estudo, você vai comprar um caderno, você vai ter canetas, você vai se envolver com as pessoas que vão lhe ajudar a aprender ainda mais. Se é uma oportunidade de vender, você vai entender o mercado, você vai entender o produto, você vai se dedicar para que aquela oportunidade ela seja proveitosa. Então, vamos dizer que seja uma oportunidade, seja um valor monetário, você quer fazer com que aquilo traga para você rendimentos, frutos. Você não vai fazer de qualquer forma, você não vai jogar para cima e deixar as coisas rolarem, deixar simplesmente acontecer.
Isso significa que você vai, então, preparar o terreno. Quando estamos falando de uma semeadura, nós entendemos que naquela terra, ela até pode ser muito fértil, mas como ela não estava sendo explorada, lá está cheio de erva daninha, abrolhos, capim, pode ter outros tipos de vegetação que para você colocar a sua semente lá, aquilo precisa ser primeiro removido. Se não for removido, vai ser um desperdício da sua parte colocar a sua semente nessa terra de qualquer forma, pois os abrolhos, as ervas daninhas, o capim vão sufocar a sua semente. Um agricultor, ele vai arrancar as ervas daninhas, vai derrubar os abrolhos, vai destruir as pragas, vai arrasar com os invasores. Quando a terra estiver naquele estado, pronto para receber o seu tesouro, ele vai colocar lá a sua semente, fazendo com que aquela semente receba os nutrientes, acompanhando o desenvolvimento dela, até que vai chegar a época da colheita. Com o dinheiro no investimento, você vai colocar o dinheiro depois que você estudou o terreno, depois que você removeu os empecilhos, depois que você arrancou tudo que precisa ser arrancado. E ao colocar o dinheiro no investimento, você não bota e vai dormir, não. Você bota e fica acompanhando. Você pede relatório, você visita o investimento, você faz a auditoria, você vai monitorar o que está acontecendo. Deus, o nosso Pai, nos entregou sementes incríveis, maravilhosas na sua palavra. A palavra dele é poderosa, é uma semente incrível. Para que essa semente seja bem plantada e construa aquilo para que ela foi destinada, o terreno precisa ser limpo, seja o terreno das nossas próprias vidas. Nós precisamos não estar distraídos, não estar com a mente dividida quando estamos estudando a palavra. Nós precisamos dar atenção ao que estamos estudando. Em seguida, nós precisamos praticar, nós precisamos derrubar tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa prática. Se estamos preparando a terra da nossa casa para receber a semente, o reino das trevas colocou um véu. Nós vamos fazer as declarações para romper esse véu. E nós vamos fazer as declarações nas áreas específicas que nós já sabemos que precisamos arrancar. Qual é o capim que você precisa arrancar na sua casa? Qual é o espinho que você precisa arrancar na sua casa? É a boca que não tem limite? É a boca que chama palavrão? É a boca que reclama muito? É a boca que não tem gratidão? Qual é o abrolho que precisa ser derrubado? Qual é o invasor que entrou e está mandando ver dentro da sua família que alguém precisa se levantar para começar a botar essa coisa para correr? É o vício? É a mentira? É o engodo? É a preguiça? O que está precisando ser completamente garimpado, arrancado, derrubado e destruído para que a palavra de Deus possa chegar, encontrar um terreno pronto, fértil, para que ela brote e então tudo vá fluindo neste lar, nesta família, nestes relacionamentos, nestas finanças. Pai, papai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja tudo que o Senhor faz, que é perfeito. Venha o teu reino para as nossas vidas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Remove das nossas casas tudo que precisa ser removido. Nós precisamos do alimento para esse dia, da coragem para esse dia, da tua palavra para esse dia, da tua instrução para esse dia. Nós precisamos, Senhor, da coragem para fazer valer o ensinamento que o Senhor está trazendo para nós. Nos perdoa todas as vezes que simplesmente não obedecemos a tua instrução, que permanecemos quietos, que permanecemos calados, que nos distraímos, que vamos fazer tudo o que tem para ser feito, mas esquecemos de priorizar as tuas orientações. Assim como nós perdoamos aquelas pessoas que não dão nenhum valor à nossa palavra, não dão valor ao nosso conselho, não dão valor às nossas orientações. Por favor, não nos deixe cair na tentação de ficarmos quietas diante de um ensino tão poderoso. Queremos aprender a usar a tua orientação, o teu ensino, a tua palavra para destronar principados e potestades que têm feito a festa nas nossas famílias, nos nossos lares. Nos livra, Senhor, das trevas, nos livra, Senhor, do engano, das cadeias, do vício, da doença, nos livra do terror noturno,
nos livra das noites mal dormidas, nos livra dos ataques que vem de dia, em plena luz do dia, nos livra do roubo, nos livra da incredulidade, nos livra da dúvida, nos livra das acusações de Satanás, nos livra de ficarmos vivendo na vida de forma ignorante, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia, amém. Meu irmão, deixe aqui o seu legal. Copie o link desse estudo poderoso. É tempo de você ir para a presença do Pai, praticar, fala com o papai, pede para ele te orientar, vê aonde você vai fazer as suas declarações e faça acreditando que o poder de Deus já chegou na sua casa, está esperando a sua boca se abrir para, com as suas palavras, trazer a revelação e a iluminação para que o seu ambiente se torne próspero, frutífero, iluminado. Vejo todos vocês no próximo estudo.